todos, sejam todos bem-vindos para mais uma roda de conversa. Nesse momento, nós vamos conversar com a terapeuta ocupacional Lígia Godoy. Lígia foi graduada em terapia ocupacional pela PUC Campinas, é mestre e especialista em educação física adaptada pela Unicamp. Ela é formada no método Bobot infantil. Também tem a certificação completa em integração sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia. E o curso profissional avançado Excelência em Integração Sensorial Modelo Mago. Lígia hoje vai falar com a gente sobre do processo avaliativo ao raciocínio clínico na terapia ocupacional. E eu quero dizer a Lígia que está sendo um prazer muito grande para mim tê-la aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Né? A gente já estava querendo trazer Lígia desde o final do ano passado, e aí, por uma coisa ou outra, houve impossibilidade das duas partes, mas finalmente hoje a gente está tendo essa satisfação de tê-la aqui com a gente, participando desse projeto. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade, a sala é sua, né? E vamos aproveitar e degustar um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada, Raquel, fico também super feliz, né, o ano passado foi um ano bastante complicado, né, eu acho que nem tanto pela pandemia, mas pelo momento que eu passei mesmo de saúde, que foi complicado, aquela questão que eu tive, realmente era para a gente já estar aqui antes, né, Raquel, mas as coisas tudo tem seu tempo para acontecer, né, Raquel? Talvez fosse isso mesmo, e graças a Deus resolveu, eu estou ótima, estou bem, tive que fazer uma cirurgia em novembro, no meio daquela confusão da pandemia, era só dor para todo lado que eu sentia, mas assim, né, tudo passou, fiz, foi sucesso, nossa, não tenho nem o que dizer, né, o que como eu estava naquele momento e como eu estou hoje, né, estou super bem, graças a Deus, tudo passou. E assim, né, Raquel, eu sempre, por mais lotada de coisa que eu esteja por fazer, que eu sempre estou muito mesmo, né, atolada de trabalho, seja com curso, né, mesmo na clínica, que eu ainda trabalho muito na prática clínica mesmo, principalmente com avaliação, então, mas assim, eu não consigo não aceitar, eu não consigo não aceitar um convite para falar disso, assim, lógico que a gente vai aceitar a falar daquilo que a gente gosta e tem domínio e se sente bem em conversar, né? Então, assim, primeiro, falar de terapia ocupacional para terapeutas ocupacionais, que eu acredito, né, que é uma grande maioria que a gente tem aqui no grupo, e eu sempre fui uma apaixonada pela minha profissão, né, eu acho que, assim, eu seria muito infeliz se eu tivesse escolhido qualquer outra coisa na vida, né, eu, assim, é o que eu brinco que quando eu fui fazer o vestibular, eu não pus segunda, terceira opção, entendeu? Porque não tinha segunda, terceira opção. Ou eu entrava em TO, ou eu entrava em TO, não tinha outra escolha. Então, assim, né, primeiro, no sentido dessa escolha, que eu fui sempre, assim, muito feliz na escolha de ter feito essa escolha, né, a minha história dentro da terapia ocupacional mesmo, eu acho que, né, é aquela coisa de você escolher, e imagina, em um momento que você não sabe muito bem o que é a profissão, né, isso eu estou falando de 40 anos atrás, então, né, de você decidir naquele momento, quando a terapia ocupacional ainda era muito, né, pequena no Brasil, em termos de universidade e conhecimento, meu pai, então, não se conformava, que raio de profissão é essa que você escolheu, que ele não sabia entender como é que tanta coisa para escolher, vou escolher TO, terapia ocupacional, que coisa é essa, né, mas, enfim, aí foi, né, um crescimento, e aí, eu acho que até a nossa conversa pode começar por aí, né, dessa escolha, e muito assim, né, no sentido,
de quando você termina a sua formação, a sua graduação, e aí o que você vai fazer, o que você vai escolher, para a sua prática, né, terapêutica, esse profissional, essa profissão, e que profissional que você vai ser. E eu acho que, assim, esse processo todo mundo passa, e quando a gente sai da faculdade, eu sinto assim, né, quer dizer, eu acho que intuitivamente, eu acho que durante o período da graduação, a gente já vai se identificando com algumas coisas, né? Mas quando a gente se forma, o que pintar de trabalho é o que você vai trabalhar, né? Você não tem muito essa coisa de escolher, não, eu vou escolher isso porque né, é o que mais eu me identifico, ou menos, você acaba indo naquilo que você tem do trabalho, né? E eu, assim, né, nesse percurso todo, eu já, na época da faculdade, eu era monitora, né, no terceiro ano, no quarto ano eu era monitora dos alunos do terceiro ano, e aí eu comecei na verdade, com idosos, né, o meu trabalho, a minha monografia foi com idosos, e depois eu comecei a trabalhar com criança, eu fui do idoso, daí eu fui trabalhar numa creche. E aí eu vi que realmente a minha formação iria eu ia dar continuidade mesmo para o desenvolvimento infantil, para as questões ligadas a isso, e é como você, né, colocou do currículo, é tão interessante isso, né, Raquel, que você vai fazendo uma retrospectiva, né, de que isso que eu quero fazer, esse paralelo com essa formação após a graduação, né, que você também, ao mesmo tempo que você vai escolhendo, né, e logicamente, né, a tua vida profissional também vai te levando para aquele caminho que você se identifica, que é aquilo que você acha que é o melhor a fazer, mas aí você começa a entrar numa outra questão, né, eu estou preparada, né, teoricamente, né, qual é meu embasamento teórico e clínico para fazer essa escolha e qual é o caminho que eu vou fazer, né? Então, eu acredito assim, que a gente nunca mais para de estudar, de investir, de fazer cursos, né, e assim, e se eu voltar para trás, né, quer dizer, eu fiz tantas formações, porque também a minha formação ia um pouco de encontro com aquela demanda que eu tinha aí na questão do trabalho da clínica, né, quando eu penso assim, eu fiz especialização em terapia da mão, né, olha só, né, aí quando eu penso, eu sou especialista em terapia da mão, mas eu trabalhei por um tempo com isso, mas nunca mais depois eu trabalhei com isso, né, então, assim, a minha pós-graduação, né, que eu fiz o mestrado na Unicamp, eu fiz na educação física adaptada, e aí a gente vai começando a entender o quanto, no momento, hoje não mais, hoje modificou muito isso, né, mas o quanto para a gente fazer essa formação, a gente dependia de outras áreas afins, né, que não necessariamente a gente tinha uma pós-graduação ligada à questão mesmo da terapia ocupacional. Né? Então, isso, por um lado, era um pouco mais complicado, porque quando eu fiz, por exemplo, a educação física adaptada, né, quantas matérias, quantas disciplinas que eu tive que fazer da educação física, né, como crédito, e eu sendo terapeuta ocupacional, né? Então, por um lado, eu acho que isso, assim, tem não vou dizer um desgaste, porque conhecimento sempre é válido, né? Mas eu ficava pensando, nossa, mas será que um dia eu vou aproveitar tanto isso na minha vida? Mas, por um outro lado, eu acho que, assim, a gente amplia muito, né, esse leque, o conhecimento de outras áreas, assim, que trouxe para mim, que agregou muito conhecimento, né, então, assim, eu sempre tive uma vida construída dentro da terapia ocupacional, muito no sentido, assim, de, ao mesmo tempo, de uma necessidade mesmo acadêmica, né, de estudar, de fazer uma formação, especialização, mestrado, e dar continuidade a esse estudo mesmo, né, mais científico, mas, ao mesmo tempo, desde que eu me conheço como terapeuta ocupacional, eu trabalhei na clínica, né, então, essa construção foi extremamente rica,
né? Porque é algo que aí você começa a entender que a teoria explica a clínica e a clínica explica a teoria, né? Então, eu tive que fazer esse exercício quando eu penso assim, a vida inteira, enquanto terapeuta ocupacional, né? Porque eu sempre precisava estar lidando com isso. E foi tão interessante que, né, num determinado momento eu decidi realmente que eu ia trabalhar na clínica, e clínica mesmo, privada, e eu lembro que meu primeiro trabalho numa clínica foi numa clínica de reabilitação, e que eu fui trabalhar junto a um fisiatra. E, na verdade, foi muito assim, foi uma experiência riquíssima que eu vivi, né, e eu gosto de contar um pouco isso, por quê? Porque eu era a única terapeuta ocupacional dessa clínica de reabilitação. Só que, assim, tinha pacientes que vinham desde aquele paciente neurológico, com paralisia cerebral, com uma má formação e tudo, como um paciente, por exemplo, com artrite reumatoide, como também vinha um neurológico adulto, que era uma sequela de AVC. E assim, né, eu falei, meu Deus do céu, peraí, né, por onde que eu corro, o que que eu faço agora? Eu era a única terapeuta ocupacional, tinha que dar conta disso. E fora, assim, fora as síndromes que vinham, algumas doenças que, assim, né, e eu usava sempre aquela estratégia, né, ele mandava, o fisiatra passava, né, para o tratamento, para eu atender, e eu marcava a avaliação para lhe dar uma semana, e quantos casos que naquela uma semana eu ia rachar de estudar aquele diagnóstico que eu sequer tinha ideia do que era, né? E isso foi de uma riqueza tão grande, porque aí sim eu fui construindo esse saber, né, essa teoria, esse conhecimento, mas, paralelamente a isso, eu tive, sim, que fazer toda uma formação que me instrumentalizou muito, né? E aí a gente entra nessa questão de que, né, até a proposta do hoje da nossa conversa, da questão do processo avaliativo. E quando a gente entra na questão do processo avaliativo, será que eu avalio da mesma forma, né, uma criança neurológica com uma paralisia cerebral, eu vou avaliar uma criança que chega para mim autista, que tem uma disfunção sensorial bastante importante? Então, aí, a partir disso, a gente começa a construir toda uma história também que vai paralela a isso, e que fica muito difícil no momento que você tem avaliação para fazer daquela criança, nesse momento, né, como eu falei dessa clínica, que vinha a coisa, assim, diagnósticos muitíssimo variado, e eu tinha que dar conta dessa demanda toda. E eu acho que, assim, né, e no momento que na terapia ocupacional, essa prática clínica, na verdade, ela também estava começando a ser construída, né, porque a gente tinha realmente um modelo do terapeuta ocupacional que trabalhava na instituição, né? Quem mais contratava o terapeuta ocupacional eram as APAES, né, as Pestalozzi da vida, né, essas instituições que tinham lá, né, o cargo de terapeuta ocupacional. Então, assim, essa ideia da clínica, né, da clínica em si, do profissional, do terapeuta ocupacional criar um percurso aí dentro da clínica, da prática clínica, isso não era tão comum, né, não era tão usual entre a nossa profissão. E aí eu acho que foi um caminho muito interessante que eu fui construindo em relação a isso, né? No início, eu comecei a trabalhar muito com pacientes neurológicos, e esse percurso, né, junto mesmo, por isso que a minha formação, né, eu fiz, depois de 5 anos que eu estava formada, eu fiz primeiro aprimoramento em integração sensorial, que eu fui para Belo Horizonte, e fiz lá na Universidade Federal, né, de Minas. Mas um pouco depois eu também já comecei com a minha formação dentro do BOBAT, né, que aí eu precisava realmente, meus pacientes neurológicos e na área infantil tinha muita demanda nessa área, então eu comecei a fazer a formação, e aí a gente faz a formação no quê? Em escolher uma metodologia de tratamento,
né? E dentro de cada uma dessas metodologias, ou abordagem, né, ou método, enfim, né, qual seja o nome, você tem aí aquele modelo que é destinado para uma questão de, por exemplo, que avaliação você utiliza para cada uma dessas metodologias de tratamento, né? E quando você vai buscar nesse momento, né, o que a gente tem de forma consistente, né, instrumentos de avaliação da terapia ocupacional, aí a gente se depara que tem um problema um pouquinho sério, né, e assim, e antes, eu tinha, assim, toda que isso eu acho que é uma questão da TO mesmo, né, mas um modelo de avaliação muito mais voltado para as questões qualitativas do que quantitativa, né, e tinha uma coisa assim, né, não, né, os protocolos, assim, uma coisa assim, tinha uma discussão muito, né, se você vai escolher, você utiliza uma abordagem muito positivista, que você vai, então aquilo parece que eu não podia tocar nesses instrumentos, né, porque esses instrumentos não diziam muito da terapia ocupacional, que tinha que olhar de uma coisa um pouco maior, do desempenho ocupacional, e aí, assim, né, eu levei um tempo para entender que tanto quanto os modelos de avaliação qualitativos, os quantitativos são tão importantes quanto, né? E eu acho que a gente não tem muito essa tradição de fazer essa formação e de aprender sobre outros instrumentos, né, que vão te dar uma ideia do quantitativo, e que quanto esse quantitativo te ajuda para o qualitativo, e vice-versa, né? Tanto é que hoje a gente vai buscar, você vai ver que avaliações que são traduzidas mesmo, né, validadas para a nossa cultura, nós não temos tantas assim, né, a gente tem vários modelos de avaliações que são emprestadas de outras culturas e que a gente acaba aplicando realmente aqui né, na nossa cultura e vai fazendo essa análise. Agora, tem um ponto importante, né, porque a gente faz essa análise, só que assim, né, do mesmo jeito que é importante você aplicar uma avaliação que ela é quantitativa e que você tem um procedimento a fazer, um teste, aplicar, né, aquilo vai gerar uma pontuação que vai qualificar, né, quantificar quantas vezes aquela criança fez um determinado teste, em que tempo que ele fez aquele teste, e isso vai gerar uma nota, né, um número, e esse número vai ser colocado numa tabela, e essa tabela vai dizer se essa criança tem um atraso no desenvolvimento ou não. Então, só que assim, isso é um número, é um tempo, agora eu preciso da qualitativa, né? Agora, para a qualitativa, né, que é uma observação que a gente faz muitas vezes, que não tem tanto a estrutura quanto tem a quantitativa, mas você também tem que estar baseada numa teoria, né? Você tem que ter um embasamento, você tem que ter um conhecimento do desenvolvimento normal, do desenvolvimento típico, porque senão você não consegue fazer essa comparação. Qual é o nível de atraso que as crianças estão apresentando naquele momento? Então, a partir disso, eu falei, não, eu tenho que construir um modelo de avaliação que me ajude, ao final dessa minha avaliação, eu conseguir apresentar para o pai um resultado mais consistente a partir daquilo que ele buscou, né? Esse profissional que ele buscou, que é o terapeuta ocupacional. Então, isso, assim, só que, assim, às vezes a gente fica pensando, né? Essa construção hoje, eu digo assim para vocês, eu acho que eu cheguei no modelo mais próximo daquilo que eu acredito, né, em relação ao modelo de avaliação. E muitas vezes, assim, quando eu vou contar como é esse processo de avaliação, as pessoas falam assim, nossa, mas você leva tanto tempo para avaliar, né, você usa todos esses recursos,
e eu vou dizer assim, que uso, assim, eu sinto que cada vez mais, quando eu vou dar uma devolutiva para um pai, mais consistente está a minha devolutiva, né, e mais eu acredito e eu consigo passar para os pais, e os pais terem um entendimento do que é a terapia ocupacional, né, hoje eu não consigo entender muito assim, mas as pessoas não sabem, não entendem o que é terapia ocupacional, né, e assim, eu de verdade, gente, isso eu não vivo mais esse momento, entendeu? Eu não vivo por quê? Porque, assim, eu acredito que nessa construção, que não foi em poucos anos, foi por muitos anos, né, quer dizer, eu tive que fazer muito investimento na minha formação mesmo, teórica e clínica, né, quantos cursos eu fiz, o quanto que eu estudei, e quanto, assim, a cada caso que eu fui precisando avaliar, eu precisei me aprofundar demais aí nesse estudo, e se aquele instrumento que eu ia escolher ou não para avaliar aquela criança era a minha melhor escolha, né? Então, acho que isso foi, assim, algo que foi muitíssimo desafiador. Então, hoje eu entendo um pouco melhor, e até por conta dessa formação, seja de uma formação para aprender um instrumento, um protocolo específico, por exemplo, como o Bailey, né, que é uma avaliação do desenvolvimento infantil, eu precisei aprender a como aplicar e como pontuar e como interpretar essa avaliação, eu também precisei desenvolver todo o meu olhar clínico para aquela criança também, que eu não consigo aplicar nenhum protocolo, por exemplo, um protocolo estruturado, né? E o que moveu, eu acho que, assim, teve um momento, principalmente em questão às avaliações, um momento bastante importante, uma tomada mesmo de decisão, que quando, né, nessa confusão toda, né, de aprender métodos, protocolos de avaliação, né, estudando sobre diagnóstico e tudo, quando, por exemplo, o COAPM apareceu na minha vida, né, eu fui convidada para participar de uma pesquisa do COAPM, eu não conhecia o instrumento, e aí, mas eu vou aprender sobre isso, e foi quando eu comecei a perceber, assim, o quanto era importante eu ter uma escuta daquele paciente que eu estava avaliando, né? Então, porque, assim, eu acho que a gente foi treinado e foi, na verdade, assim, nós aprendemos a fazer dessa forma, né? Então, você recebe o paciente, você vai escolher um modelo de avaliação que você vai aplicar para aquele paciente, você vai chegar à conclusão da dificuldade que o paciente tem, você vai estabelecer os objetivos, a meta de tratamento e vai tratar, né? E depois você vai dar a alta. E assim, só que uma coisa que eu sentia, assim, um tanto quanto desvinculada de qual era realmente a necessidade que essa família, que esse cliente que está nos procurando, vinha como demanda. Então, aí eu senti, assim, que o COPM, né, que é a medida canadense, foi quando acendeu a luzinha amarela, assim, no sentido de que eu preciso escutar o que é que essa família está me pedindo. Porque quando a família busca, né, um profissional da terapia ocupacional, primeiro que, assim, ele vem meio que... eu fui encaminhada, eu não sei muito bem, né, o que é essa profissão, o que vai ser feito com o meu filho e tal, mas vocês podem ter certeza que o pai vai conseguir falar para você o que está acontecendo com o filho, qual é a dificuldade que ele está encontrando. E eu, assim, sempre no final da minha anamnese, né, que é o primeiro encontro que eu tenho, que eu falo muito, que eu faço exatamente ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, no final de tudo, a minha pergunta para essa família é a seguinte: olha, independente de eu ser uma terapeuta ocupacional, diga para mim qual é a dificuldade que você está tendo com o seu filho, qual é o maior problema que você está tendo, encontrando com ele, qual é o problema no desempenho, né? O que ele está
que você esperava que ele estivesse fazendo e que ele não está fazendo. Gente, é surpreendente. Por quê? Porque geralmente nesse momento a família vai trazer algo que está ligado totalmente à nossa profissão de terapeutas ocupacionais, porque ele vai falar de um desempenho ocupacional que não está acontecendo com aquela criança, e isso vai variar. Por quê? O que ele vai dizer? Ah, doutor, ele não está brincando como as outras crianças brincam, né? O desenvolvimento dele, eu tenho um outro filho, já não está acontecendo no mesmo tempo que aconteceu com o meu outro filho, né? Ou uma outra queixa, né? Olha, ele não consegue brincar com as outras crianças. Ou as atividades dele, por exemplo, ele não consegue comer sozinho, ele não consegue, ele já tem 5 anos, eu não consegui tirar a fralda ainda, né? Ou ele não está tendo um acompanhamento legal na escola, e aquele pai que não sabe nada do que é a terapia ocupacional, né? Ele não tem ideia do que é, por que ele está ali. Só que a queixa que ele traz para você vai totalmente de encontro qual é a nossa proposta enquanto terapeuta ocupacional. Então, nesse sentido, eu acho muito importante essa escuta que a gente tem para o pai, né? Dos pais. E nesse momento a gente vai ter que, sim, então porque o pai não vai falar para você que ele não está conseguindo desfraldar porque a criança tem um atraso no desenvolvimento ou porque ele tem uma sensibilidade que não está funcionando bem, né, do ponto de vista tátil e proprioceptivo, ou que a criança tem um atraso no desenvolvimento porque ela tem um déficit intelectual. Ele não consegue dizer disso, ele consegue dizer de um desempenho que a criança não está tendo. Agora, eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu vou ter que dar uma resposta para esse pai. É evidente que muitas vezes eles vêm, né, assim, olha, ele está com problema de comunicação, ele tem um problema de comunicação verbal, né, não consegue se comunicar, e muitas vezes os pais trazem uma coisa assim, mas eu tenho certeza que quando ele começar a falar, tudo vai se resolver, né? Então, essas questões eu vou ter que responder para o pai. E aí é nesse momento que eu vou ter que fazer uma escolha de qual recurso, de qual ferramenta que eu vou utilizar para melhor avaliar essa criança, né? Então, eu sinto que hoje, por isso que eu falo que hoje, assim, eu me sinto no melhor momento mesmo, no sentido de como acontece a minha avaliação. Por quê? Porque hoje eu consigo ter um leque de recursos que eu consigo entender que para responder aquela demanda que aquela família está trazendo para mim, talvez se eu usar esse ou aquele instrumento, eu vou conseguir ter um resultado, uma resposta mais efetiva para explicar qual é a dificuldade, o que está acontecendo com aquela criança e por que ela está tendo aquele atraso. Porque o fato da gente só ter um diagnóstico, de saber de um diagnóstico, isso não vai dar conta de eu explicar para ele assim, olha, ele está tendo esse atraso, por quê? Porque ele tem esse diagnóstico. Não, mas dentro desse diagnóstico, o que ele já consegue fazer, o que ele não consegue fazer, né? E outra coisa que eu sinto assim, né, quando você, depois do processo que você faz todo da avaliação, o pai quer um resultado, ele quer entender o que de fato está acontecendo com o filho dele e por que ele não está evoluindo, né? Porque, assim, o diagnóstico foi dado, mas qual é a quantidade do atraso que o meu filho está tendo? Então, nesse sentido que eu acho que os protocolos que a gente consegue aplicar muitas vezes, eles nos dão isso, por exemplo, né? Então, hoje, por exemplo, eu vejo quando eu aplico um Bayley, né? O Bayley, não sei se todos conhecem, mas é uma escala, né? Uma avaliação do desenvolvimento que você vê vários domínios, tá, gente? Eu estou falando do Bayley porque o Bayley é hoje um protocolo que eu uso mais, mas o Denver, né, como tem outros também, que a gente conhece e sabe que vai avaliar o desenvolvimento. Mas o que eu digo? Eu consigo, num determinado momento, olha, o teu filho tem 3 aninhos, tá? Só que eu posso dizer que a partir dessa avaliação que eu fiz aqui,
ele tem um atraso que está me dizendo aqui que para a motricidade fina, por exemplo, embora ele tenha 3 anos, o que ele está conseguindo corresponder aqui é o que equivale a uma criança de 2 anos, né? Então, isso, ao mesmo tempo que muitas vezes pode assustar, nossa, doutora, mas ele tem 1 ano de atraso na motricidade fina, né? Tem, na motricidade fina está assim, na motricidade grossa, não, na motricidade grossa, ele está o que corresponde, por exemplo, a uma criança de 2 anos e meio, né? Mas isso vai me dizer, e vai dizer ao pai, de uma forma consistente, olha, o tamanho do atraso é esse, e é essa lacuna que a gente está encontrando aqui, que nós vamos ter que trabalhar junto, né? Eu, enquanto terapeuta, usando os meus instrumentos, as minhas estratégias, tá? Mas você, enquanto pai, olha, até aqui ele está conseguindo fazer. Só que aqui, o esperado para a idade dele já era que ele estivesse fazendo todas essas outras funções, ele não está conseguindo ainda, tá? Então, eu vou ter que explicar por que esse desenvolvimento está atrasado, o que está acontecendo com essa criança, né? É a partir de algo neurológico do ponto de vista motor, que pode estar impactando nesse desenvolvimento? Não, não tem, a criança não tem nenhuma, a princípio, nenhuma lesão neurológica que está explicando esse atraso, né? Mas será que é alguma coisa do ponto de vista sensorial que está impactando nesse desenvolvimento? Então, a questão do processo avaliativo não, a gente não pode dizer que um único instrumento, que uma única observação vai dar conta de responder toda essa demanda que a família traz para você, né? E aí, sim, a gente também tem que entender se, com essa demanda toda que a família traz, se eu, enquanto terapeuta ocupacional, é que vou dar conta de trabalhar e tratar sozinha essa criança. Muitas vezes, e isso é uma obrigação da gente, e um desafio, e uma responsabilidade, vamos dizer assim, né, da gente conseguir interpretar e entender qual é o atraso que essa criança tem, e que outros profissionais que ele pode precisar também, e que eu tenho que saber avaliar para poder indicar para esse outro profissional, né? Então, eu, assim, particularmente, gente, eu acho que, óbvio que depois a questão da técnica de tratamento que você vai escolher, né, aquilo que você se identifica, aquilo que você sabe de fazer da melhor forma possível, isso tudo é importante, mas, ao meu ver, o processo da avaliação é de uma responsabilidade muito grande para cada um de nós, né? E quando eu acredito assim que você consegue, né, escolher a ferramenta correta para avaliar, né, o quanto você consegue fazer, linkar, né, isso que você está vendo com todo aquele conhecimento teórico construído aí ao longo da sua vida profissional, é aí que você consegue fazer o que a gente chama de raciocínio clínico, né? O raciocínio clínico, ele vem a partir desse processo avaliativo, né? Óbvio que no primeiro momento, que quando a criança chega para a gente, e que eu tenho lá um diagnóstico, eu tenho a bolinha de cristal, e falar assim, não, é isso que eu vou trabalhar com essa criança. Não, óbvio que não, mas eu tenho que ter, dentro desse meu processo avaliativo, recursos, instrumentos que consigam responder àquela demanda, àquela necessidade que a criança tem, né? Então, quando eu vou dar a devolutiva, que geralmente, qual é o processo, né? Falando bem rapidamente, eu tenho um processo da anamnese, que geralmente essa anamnese eu termino com o COPM, que eu levanto pelo menos 5, né, das demandas, das queixas, que seria a queixa principal que a família traz para a gente, tá? Eu vou ter de 4 a 5 encontros com a criança, e aí eu vou fazer a devolutiva, né, a devolutiva, que é a devolutiva que eu vou
o resultado, né, dessa avaliação, desse processo avaliativo. Então, muitas vezes, é aquilo que eu falo, tem criança, sim, que você vai conseguir escolher um protocolo, né, uma avaliação que já está estandartizada, que está validada, que está traduzida e validada, né, para o Brasil. Enfim, eu vou escolher esse protocolo. Mas, gente, tem crianças, principalmente uma área que todo mundo tá vivendo isso, que são as crianças que estão dentro do espectro autista, né? Essa criança é um desafio para a gente, muitas vezes, né? Porque quando muito, você tem a sua entrevista que você fez com os pais, você tem um questionário que hoje a gente já pode aplicar, um questionário, por exemplo, do perfil sensorial, que a gente tem o da Winnie Doon, e tem o da Daiane Parran também, só que o da Daiane Parran não é traduzido, né, para o português, e a gente tem esse questionário, somente, né? É isso que a gente tem, que isso é um questionário respondido pelos pais, então eu posso aprender a pontuar muito bem esse questionário, mas se eu não conseguir interpretar, não vai andar muito, e pronto, e eu estou com aquele ser humaninho na minha frente, né? E eu vou ter que olhar para ele, eu vou ter que avaliar, né? Aquela criança que muitas vezes chega, que eu e a parede branca é a mesma coisa, né? Não estabelece nenhum contato comigo, mas eu tenho que avaliar esse ser humaninho, né? Então, como que eu vou fazer isso? Que recurso que eu vou utilizar, né? Todo mundo deve saber, eu sou uma apaixonada, a minha especialidade é integração sensorial, né? Embora eu tenha, hoje é o que eu mais trabalho realmente dentro da minha prática clínica, né, mas o quanto, além de tudo, né, para essas crianças, o desenvolvimento que você tem que fazer, né, esse olhar, esse feeling, essa sensibilidade, eu diria, né, para você olhar para aquela criança e analisar como ela está brincando, qual é as escolhas que ela faz, por que ela se aproxima, por que ela vem comigo e me dá um encontrão que quase me joga para trás, e ao mesmo tempo aquela criança que eu estou num canto da sala, ela está no oposto da sala. Então, assim, o que isso quer dizer? Né, o que ela está falando para mim, o que ela está dizendo de que ser humano que ela é, né, como é que ela sente, como é que ela brinca, como é que ela se relaciona, né, e é essa leitura que eu vou ter que fazer, sem usar qualquer instrumento que vou aplicar um teste, que vou pontuar, que vou ver um tempo, não, é sensibilidade. Só que não é só a sensibilidade, né? É todo o embasamento, todo aquele conhecimento teórico, né, clínico que eu tenho que ter também, porque eu tenho que saber como é o funcionamento, por exemplo, da criança autista, para conseguir interpretar aquelas respostas de comportamento, de como ela está brincando, como ela está se relacionando, e eu vou conseguir, de fato, tirar e ver, né, e conseguir responder qual é a dificuldade maior que essa criança está tendo, que pode estar impactando o desenvolvimento dela, né? Então, é um conjunto de recursos que a gente tem, que vai dizer para nós, e a partir dessa leitura que eu vou fazendo no dia a dia, e também explico aqui por que uma minha avaliação é impossível de acontecer num dia só. Gente, só se eu fosse mágico, ou eu às vezes eu brinco assim, ou eu sou muito incompetente, entendeu? Eu digo, né? Porque assim, tem tanta gente que faz avaliação em um dia, em uma sessão, e consegue ver tanta coisa, eu preciso de 4, 5 dias, eu acho que incompetente sou eu, né? Mas, assim, gente, eu sinto a cada vez mais porque, né, imagine uma criança que está indo num consultório, primeiro que eles entram no meu consultório, a primeira coisa que eles perguntam é se eu vou dar vacina, né? Então, por isso que agora, então, com a pandemia, que a gente está lá toda paramentada, aí virou nó, né? Porque antes eu nunca usei branco, né? Assim, para poder avaliar. Vocês usavam, assim, um jaleco e tudo, mas se eu sei que a criança tem alguma questão em relação a isso, tirava o jaleco, agora não tem jeito, agora é máscara, pro pé, tudo, né? Avental, toda a paramentação que a gente precisa, e às vezes eles chegam para mim querendo saber se eu vou dar vacina,
né? E explicar que não, Tiaguinho já não dá vacina, aliás, Tiaguinho já tem horror à injeção, a tomar e dar a injeção. Se tem uma coisa que eu não faço na vida, né? É isso. Então, assim, mas é aquela coisa que a criança chega numa condição construída na cabecinha dela muito complicada em relação a qual é a nossa função, né? E, de repente, essa questão, né, de você brincar, logicamente que eu acredito que isso é um privilégio para nós terapeutas ocupacionais, a nossa avaliação, que já começa pelo nosso espaço terapêutico, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em trabalhar com crianças, eu penso que, assim, né, o brincar é essencial, né? Então, eu não posso avaliar uma criança num ambiente que não convida essa criança a brincar, primeiro de tudo. Ela pode até não brincar, né? Muitas vezes é isso que vai acontecer, tá? Mas eu preciso ter um ambiente que convide essa criança, né? Para que ela brinque, para que ela interaja com esse espaço, né? E eu ter a condição de fazer essa leitura, essa sensibilidade de entender quais são as escolhas que ela vai fazendo. E aí, criar o meu raciocínio clínico, né? Então, o raciocínio clínico, né, gente, eu acho que é algo que faz a gente o tempo inteiro refletir sobre aquilo que a gente está vendo, né? Então, e aí é que você começa a fazer essa conexão, né? Conexão com o desenvolvimento normal, né? Ou por que essa criança responde a essa demanda e aquela outra demanda não, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento e fazer realmente toda essa reflexão, porque senão você não consegue planejar o seu tratamento, né? Então, o conjunto disso que eu vejo, né? Então, que num primeiro dia, muitas vezes, a criança que não me conhece, aquele ambiente muitas vezes pode estar sendo muito hostil para ela e ela vai ter um comportamento completamente diferente, né? E o que acontece? Não, mas eu quero ver um segundo dia. E o segundo dia a criança já vem me apresentando um comportamento completamente diferente. Olha como eu teria errado, né? Se eu tivesse feito uma interpretação única e exclusiva daquele primeiro dia, né? Nós somos assim, quando você chega num lugar que você não conhece o lugar, você não conhece as pessoas, né? Você primeiro vai observar, peraí, deixa eu ver como é que eu posso funcionar nesse espaço aqui, nesse lugar. Então, eu acho que, assim, essa possibilidade de ver um primeiro, um segundo dia, e muitas vezes, gente, assim, eu vou só decidir qual é o protocolo, qual é o instrumento que eu vou usar, nesse primeiro dia que eu vou ver a criança numa situação de brincadeira espontânea, livre, de observação. Aí, nesse momento, muitas vezes, é quando eu defino e decido qual é o protocolo, né, aí aquilo que eu estava explicando para vocês, né, de uma observação clínica mais estruturada, que né, que pode ser o BEG, que pode ser o SOSE, né, que agora está saindo, que é a observação clínica estruturada, sensório-motora, que pode ser o MABC, enfim, ou o VMI, que é uma avaliação de coordenação visomotora, enfim, lá na anamnese, eu já construí daquilo que os pais me trouxeram, contando da história da criança, eles já me trouxeram muitas coisas que eu já vou construindo na minha cabeça que criança que eu vou receber, né? Mas aí não quer dizer que a hora que essa criança vem, vai dar para eu aplicar aquilo que lá na anamnese eu estava pensando. Então, eu sempre tenho um primeiro encontro com a criança, né, para sentir qual é o melhor recurso, qual é o melhor instrumento que eu vou usar para avaliar essa criança. E aí eu vou ver a condição motora, se tem uma questão, um cognitivo que vai conseguir responder a alguns determinados testes, né? Se é uma criança que consegue minimamente sentar numa cadeira, numa mesinha para eu aplicar um teste, como é que ela estabelece essa relação comigo? Então, esse primeiro dia é que vai definir qual é o recurso, qual é o instrumento que eu vou usar. Ou ali eu já vou entender, não, eu não vou conseguir usar nenhum desses recursos, dessas observações clínicas estruturadas que a gente chama, e eu vou partir só para não estruturada,
tá? Uma outra coisa que eu gosto, e que, né, eu sempre comento sobre isso, eu gosto muito de filmar as minhas avaliações, tá? E isso é um recurso muito interessante também, só que assim, que também respeito, tem criança que não gosta, tem criança que trava a hora que sabe que está sendo filmada, fotografada, né? Então, e isso também, outra coisa, autorização da família, se a família dá autorização ou não para poder filmar, mesmo que seja para uma avaliação, e mesmo que todo esse material que eu estou filmando vai ficar para os pais. Então, quando eu dou a minha devolutiva, que vai acontecer aí, a avaliação é muito variável, gente, assim, tem crianças que eu vou levar 3 dias, tem crianças que eu vou levar 4, tem crianças que eu vou precisar de 5 dias, né, vai depender muito da resposta, tá? Então, eu junto, né, tudo aquilo que eu fiz lá na anamnese, eu vou pontuar, interpretar, por exemplo, os questionários sensoriais, né, que a gente tem, aí no caso aí das crianças com disfunção sensorial, vou analisar as observações clínicas não estruturadas que ali quando eu interagi com a criança e avaliei no momento, ou eu vou ver também aí nesses vídeos que eu fiz, eu junto isso tudo e depois eu vou dar a devolutiva para os pais. Então, essa devolutiva eu faço juntamente com os vídeos que eu selecionei para dar a devolutiva junto com os pais. Então, ao mesmo tempo que eu vou passando o vídeo, eu vou explicando o que é que está acontecendo com a criança, né? Aí sim eu acabo fechando a avaliação, né? E nesse momento também eu já vou ter pronto o meu relatório, né? O relatório que eu vou dizer quais são as minhas impressões, qual é o meu diagnóstico, né, dentro da terapia ocupacional, ou meu diagnóstico, por exemplo, de uma disfunção sensorial, né, e aí eu vou, nesse momento, falar com a família qual vai ser o procedimento que a gente vai utilizar, né, porque muitas vezes eu faço uma avaliação, não, tem indicação para um atendimento clínico, individual, né, que vai ser ali a minha intervenção, mas não necessariamente né, a partir do meu raciocínio clínico, e quando eu indiquei o que a criança vai precisar, muitas vezes eu vou precisar de outras estratégias, né? Às vezes eu vou precisar orientar, por exemplo, a escola, né? Ou eu vou ter que indicar, por exemplo, né? Hoje mesmo eu estava fazendo uma devolutiva à tarde, e aí, assim, né? Pega uma criança já de 7 anos, né? Uma pega do lápis, né, completamente modificada, né, e coisa que já era esperado para uma criança de 7 anos, uma outra pega, uma outra apreensão do lápis, por exemplo, né, é um autista com disfunções sensoriais bastante complicadas, mas tem uma questão ali motora específica da motricidade fina, que cabe eu também, na minha devolutiva, orientar um adaptador, por exemplo, de lápis para essa criança escrever melhor, né? Então, né, a gente pensa como vai longe esse tipo de coisa, né? Como é que, aonde a indicação do tratamento, que não fica só ali nos objetivos que você vai traçar e a criança vai executar, né? Não, esses objetivos eu falo com a família, eu tenho que responder aquela demanda que ele trouxe lá no primeiro dia, né? Tem coisas que eu vou responder sim, eu vou conseguir responder o porquê que aquilo está acontecendo na criança. Óbvio que tem coisas que não, e que nem compete também a mim, enquanto terapeuta ocupacional, responder, né? Mas a família tem que sair com respostas, né? E eu acho que também a gente tem que ter a condição, qual é o tempo que eu vou levar para melhorar esse tipo de função nessa criança, né? Eu fico assim, gente, às vezes angustiada, ok, o nosso trabalho a gente tem que tratar, mas a gente não tem que cronificar a criança, né? Às vezes eu fico vendo assim, não, olha, tem 5 anos de tratamento, eu falo, mas meu Deus, espera um pouquinho, por que tem 5 anos? Tá, ok, a gente tem crianças que são muito graves, né? Que a gente vai ter que fazer uma manutenção, talvez, por muitos anos, entendeu?
mas a gente tem que estabelecer objetivo, a gente tem que estabelecer meta e a gente tem que dar tempo para isso acontecer, né? Então, eu acho que esse tipo de resposta, a família merece sair da tua devolutiva com essa resposta, entende? Não temos resposta para tudo, mas eu acho que a gente tem que, primeiro, né, estabelecer objetivos e metas alcançáveis, né? Então, por exemplo, quando o pai fala assim para, olha, só quando ele estiver falando, com certeza, ele estiver se comunicando bem, eu tenho certeza que tudo vai melhorar, né? Ou assim, não, olha, eu estou aqui porque é a senhora que vai ajudar a fazer ele escrever e ele ser alfabetizado. E eu já vi na avaliação que aquela criança, nem que Jesus Cristo venha para a Terra, infelizmente ela não vai ser alfabetizada, né? E como que eu vou levar isso para os pais? Né? Olha, pode ser que ela não seja alfabetizada, mas então o que ela vai conseguir fazer? Né? O que a gente pode pensar e que ela pode, sim, ter certa autonomia, certa independência que a gente vai ter que trabalhar. Então, eu acho que, assim, eu acho que falta um pouco esse pé no chão, entendeu? Lógico que muitas vezes é duro, a gente não tem que ser estúpida, né? Ou no sentido de você arrasar com o pai e com uma mãe para sair da tua terapia acabado, entendeu? Não, porque a gente também precisa cuidar do pai e da mãe, né? Às vezes muito mais do pai e da mãe do que da criança num determinado momento, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar em questões que a gente tenha que, isso eu dou conta, né? Eu tenho esse tempo, tá? Como é que a partir desse objetivo, será que a gente vai poder colocar uma demanda um pouquinho maior e ter coragem, sim, de dar alta, né? A gente tem que dar alta, vai chegar no momento que, assim, olha, aqui é o limite, aqui é o que a gente já alcançou, não é por isso que eu não tenho que dar orientação, o que a gente vai fazer em casa, a gente vê, né, gente, assim, a gente, com os autistas, por exemplo, né, só abrindo aqui um parênteses, mas o autista, quando ele vai entrando na adolescência, né, o pai e a mãe, quando você chama o pai e a mãe, você vê que os dois já sentem com aquela carinha para você, do tipo assim, ai, não, doutora, não vai me dizer que só vai dar alta, né? Que ele não vai mais poder vir aqui, né? Então, é isso. Só que assim, então, por exemplo, pegando a integração sensorial, olha, da integração sensorial, eu estou dando alta, sim, porque esse foi o limite, foi até aqui que nós chegamos. Mas eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu tenho que pensar o que agora, então, né? Então, para onde eu vou encaminhar essa criança? E aí, a gente vai pensar, graças a Deus, né? Vocês conheceram o meu marido, que é o Fábio, que ele já veio aqui, né? E que a gente pode hoje contar, por exemplo, né? E que isso eu batalhei muito para a gente conseguir pensar, por exemplo, em grupos, né? Em grupos que pode atender essa demanda, por exemplo, quando a criança autista chega na adolescência. São outros objetivos que vão ter que ser trabalhados, mas tem que ser trabalhado talvez por uma outra, talvez não, né? Com outro terapeuta ocupacional que tenha essa formação e que trabalhe, que pense em estratégias, por exemplo, do trabalho do grupo, né? Que vai ser outros objetivos, vão ter outras questões aí a serem trabalhadas. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente tem que dar um encaminhamento, né? A gente tem que pensar dentro do nosso universo, como é que a gente pode assistir melhor essas famílias. Gente, deixa eu parar de falar, porque vocês viram que se deixar aqui, eu falo mais do que eu abro na cobra, né? Então, vocês podem abrir, perguntar, a gente conversar, Raquel pode me falar também, tá? Eu não sei, aí era isso que a gente, né, e nessa linha que a gente ia conversar, mas eu acho bom a gente trocar um pouquinho de ideia sobre isso, né? Eu lancei essas coisas para a gente poder conversar. Veja, eu acho que quando você começou falando da tua trajetória, né? Eu fiquei aqui pensando no que é que eu digo às minhas alunas lá na disciplina. Porque eu acho que essa trajetória, na verdade, ela começa desde a academia, sabe? Mesmo quando a gente sai da academia com todas as incertezas de que área a gente vai seguir, né? Porque, na verdade, quando a gente sai,
o que aparecer a gente pega, porque a gente não tem muita opção de escolha, né? Mas, desde lá da disciplina, eu bato muito na tecla com as alunas sobre exatamente essa questão do raciocínio clínico. Porque eu acho que desde de um tempo atrás, a terapia ocupacional, ela via o paciente muito fragmentizado, né? Então, membro inferior é da fisioterapia, membro superior é da terapia ocupacional, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem essa outra visão, né, do nosso paciente, e vai bem além da visão motora, né? Por mais grave que seja o paciente da gente, e isso eu sempre digo às meninas, por mais grave que seja, aquela criança, ela tem alguma coisa para oferecer para a gente, né? É aí que entra o raciocínio clínico. Claro que esse raciocínio ele vai ficar muito mais aprofundado, muito mais robusto, né? Com o tempo, né? Com a sua vivência clínica, com a sua experiência, né? Mas isso não nos leva a crer que desde lá da academia, desde as aulas práticas, desde o estágio, né, que a gente não possa estimular esse raciocínio, para que eles comecem a ver aquela criança, ou aquele adulto, ou seja lá qual for a área de atuação, como um ser global, né? E que é independente também, foi uma coisa que eu achei muito interessante você falar, que está independente também de trazer com ele um diagnóstico. Não é o diagnóstico que fala, né? É a criança que fala. Por acaso, ela tem aquele diagnóstico. É assim que eu vejo, sabe? Então, a gente ocupar esse tempo da gente nessa proposta de avaliação, sendo acompanhada por um raciocínio clínico, né? A gente também permite entender que a avaliação, ela é um processo. Quando você diz assim, eu passo 5 dias, né, para fechar uma avaliação. Na verdade, a gente não fecha uma avaliação, né? A gente pega aquele tempo para dar uma resposta para os pais, porque eles precisam realmente dessa resposta. Mas a avaliação, ela vai continuar. Eu acho que aí tem uma questão importante a gente dizer, né? Porque, assim, o que me incomodava e me incomoda ainda, porque, lógico, eu também trabalho com outros terapeutas ocupacionais, eu trabalho com a formação de terapeutas ocupacionais, né? E assim, esse olhar, muitas vezes, muito ou generalizado ou global, né? E muito superficial, né? Às vezes a gente tem que ir sim para a especificidade, né? Algo muito específico ali que tem que ter esse olhar. E depois, outra coisa, porque do mesmo tempo que eu também não concordo com uma avaliação de um dia, eu também não concordo com uma avaliação de 2 meses. A gente tem que acabar uma hora isso, não é? Minimamente, lógico que, e é isso que você falou, porque também, quando você começa a tratar, né, um bom tratamento é aquele tratamento que todo dia você avalia. Não é? É aquele tratamento que você intervém, peraí, deu resultado, a criança deu a resposta, não, aqui eu fui bem, aqui deu certo, aqui não deu certo, entendeu? Então, essa avaliação, só que em algum momento a gente tem que finalizar algo, né, pelo menos dentro daquilo que do máximo, né, que a gente conseguiu ver, né, e vamos dizer assim, organizar essas coisas que a criança precisa, né, que minimamente olha, isso aqui no primeiro momento, a curto prazo, eu vou conseguir atingir isso. Tem coisas que vai ser a médio prazo. Então, eu acho assim que essa questão da gente delimitar um pouco as coisas, eu sinto essa necessidade, vejo
nos profissionais que tem, né, que eu tenho formado, tenho trabalhado, como é difícil isso, né, esse raciocínio e formatar um pouquinho mais essas coisas, né, e olhar para aquilo que precisa olhar de fato, porque eu acho que tem horas que a gente precisa, assim, canalizar aquilo que a gente está propondo para o nosso paciente, né, e essa avaliação, ela é contínua, sim, e como é gostoso também, gente, quando dali, né, até eu brinco assim, que eu nunca dei alta para 2 crianças na mesma semana, né? E 2 semanas atrás, porque a gente está aí no recesso por causa da pandemia, eu dei na mesma semana alta para 2 crianças que eu tratei por 6 meses. Entende? Então, assim, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque assim, e o pai e a mãe, que não se aguentava, né? Mas, assim, que bom você conseguir, né? Olha, eu atingi aqui esses objetivos propostos e ter esse feedback do pai e da mãe também, né? Porque, assim, quando a gente decide dar uma alta para uma criança, também é tão responsável quanto, né? Será que já estava no momento? Será que era a hora? Será que ainda precisava de alguma coisinha a mais? Precisar de uma coisinha a mais, gente, a gente sempre vai precisar, não é? É normal, quer dizer, sempre a gente está com alguma coisinha que não está em 100%. Né? Então, eu acho que assim, né, o que eu sempre penso é o quanto aquele problema ou aquela dificuldade que a criança está apresentando está dificultando o desempenho dela. Se está dificultando, se algo no desenvolvimento não está acontecendo por conta daquele problema, é isso que eu vou ter que tratar. Entendeu? A partir do momento que a criança consegue caminhar, é que eu falo para os pais, eu vou fazer parte de um tempo da vida dessas crianças, não é? É isso que eu acredito nisso, né? Daqui a pouco ela vai andar com as próprias perninhas dela, seja qual a dificuldade que ela tenha, né? Mas eu não posso fazer parte da vida dela para o resto dela, né? Porque a gente vai ter que delimitar em um momento, isso vai acontecer, né? Agora, isso é verdadeiro, que a gente está o tempo inteiro avaliando, isso eu não tenho dúvida, né? A gente tem que estar com esse olhar mesmo, né? Tá? Ok, então vamos abrir para a pergunta. Boa noite, gente. Tem 2 pessoas com as mãos levantadas. E também Thaís aqui no chat fez 2 perguntas. Não sei se ela vai querer falar ou posso ler também as perguntas dela por aqui. Primeira pergunta de Thaís, que foi a primeira pessoa a se pronunciar. Ela falou, hoje, na opinião de vocês, qual modelo seguir de desenvolvimento típico da criança? Você diz qual modelo, qual modelo de avaliação que a gente utiliza para o desenvolvimento típico, é isso? A avaliação que eu gosto muito é o Bailey. Hoje eu acho que é o que mais né, mas existe outras escalas do desenvolvimento, né, que a gente deve usar como parâmetro aí, né? É que assim, óbvio, gente, eu tenho horas que eu me pego mesmo, né? Quando você trabalha com a deficiência o tempo inteiro, com o atraso, às vezes você perde o parâmetro, né? Às vezes agora, hoje, assim, meu netinho vai fazer 4 anos agora em junho, né? Então, às vezes eu vejo ele fazendo coisas assim, eu falo, nossa, mas ele tá muito adiantado para a idade dele. Tá nada, ele tá super normal, né? É que assim, o parâmetro que eu tenho das crianças é de um atraso muito maior, né? Então, mas eu acho que sim, a gente sempre tem que ter uma escala, né, do desenvolvimento normal para você poder fazer esse parâmetro, né? Eu não sei se tem aqui alguém que usa alguma outra escala, eu acho que poderia também colocar aqui, né? Era essa escala, Lígia, assim, se vocês seguem algum autor ou alguma avaliação para seguir essa escala do desenvolvimento típico, né? O rolar, o sentar, em que fase a criança está para a gente poder seguir.
A gente segue algumas, mas eu queria ver se você tem alguma que você segue, um autor, alguma coisa assim. Esse final de semana eu dei curso, aí tinha um terapeuta ocupacional também, assim, né? Aí ele falou assim, você usa a escala do Gesell? Eu falei, gente, eu usei muito a escala do Gesell, né? Porque antes era a escala que a gente mais tinha, né? Depende até, né, Thaís? Por exemplo, o Piaget. Quem que não estudou o Piaget mais que tudo, né? Para ter o entendimento do cognitivo, né? Então, assim, a gente, é lógico que para cada uma das áreas, né, de desenvolvimento que tem maior acometimento, às vezes você tem escalas motoras que são, né, mais ricas, né. Eu hoje, assim, já tenho uns 10 anos, mais ou menos, que eu não trabalho, que eu não estou mais na área neurológica, né, então, eu acabei indo muito para a questão mesmo o centro que eu trabalho hoje, né, a gente atende 90% são de crianças autistas, né, então eu me afastei um pouco, sabe, Thaís? Então eu acredito que hoje até deve ter, né, algumas outras escalas, né, que eu acho que também contemple aí, né, outros domínios mesmo, na verdade, né, então mas eu associo muito, por exemplo, né, a gente tem recebido, mesmo dentro nesse lugar que eu trabalho, né, que é no Espaço Udens, a gente tem recebido crianças muito novinhas, né, e que já existe uma suspeita do autismo, tal, que tem algum atraso, que na verdade, às vezes não é, né, é um atraso, é uma imaturidade e tudo. Então, por isso que eu falei, eu gosto muito do Beig, porque eu associo, lógico, que o Beig vai me dar aí um parâmetro bastante interessante, mas tem outras coisas que eu vou ter que avaliar, né, como é que está outras áreas do desenvolvimento mesmo, socioemocional, né, a questão sensório-motora mesmo, do ponto de vista sensorial, como é que está o desenvolvimento, porque você pode muitas vezes ter um atraso muito grande, por exemplo, na área cognitiva e motora, por uma questão sensorial, uma disfunção sensorial muito grave, entendeu? E que vai impactar todas as outras áreas do desenvolvimento, mesmo a criança não tendo qualquer lesão neurológica, por exemplo, né? Então, esses atrasos, né, que tem, até que eu digo, muitas vezes, por um atraso no desenvolvimento, às vezes, o pediatra, ou até, às vezes, aí encaminhado para o neurologista, encaminha, por exemplo, para a fisioterapia, né? Então, eu até brinco, o fisioterapeuta tem que prestar muita atenção, que, às vezes, o atraso motor que a criança está apresentando é secundário, entendeu? É secundário, é um problema muito maior que está sendo mascarado aí, né? Então, a gente tem que, eu acho que mais que tudo, é esse olhar mais ampliado realmente para o desenvolvimento, né? A gente pode ter escalas específicas, mas a gente tem que ter um olhar maior para outras áreas mesmo e de conhecimento mesmo, né? Tá? Tem alguma outra pergunta, Gabriela? Não sei se... Sim, tem sim. Tem uma pessoa aqui que está como levantada, mas o nome está desconhecido. Daí, se a pessoa quiser falar, foi na ordem, seria essa pessoa. Caso ninguém se manifeste, tem uma pergunta aqui. Também tem da Thaís, sobre o perfil sensorial. Se você tem preferência entre o perfil sensorial 1 ou 2. Da Winnie-Doon, né, você está falando. Thaís, o que eu vou falar para você? O 2 tem mais consistência em que sentido? Porque o 2, ele foi traduzido, a gente tem a tradução dele para o português, e ele tem alguns itens que ele já foi validado para o Brasil também, tá? O 1, eu vou ser bem sincera para você, ele é mais fácil da aplicação dele, de você pontuar, e às vezes até na interpretação, entendeu? O 1. Só que o 1, o que eu vou falar para você? Aquela tradução do 1, ela veio no vento, entendeu? Aquilo foi uma tradução que foi feita, né, que cada um chegou na mão de cada um, é lógico que a pontuação, né, ela é igual, mas a interpretação
ela deixa um pouquinho a desejar, né? Então, hoje, o que a gente tem aqui no Brasil é o perfil sensorial 2, né? Que aí você tem o manual, você tem a pontuação, entendeu? Agora, eu vou dizer para você que, assim, a interpretação do 2, ela é um pouco mais complexa, né? Então, você tem, por exemplo, o resultado que ele chega, que te dá um gráfico, mas ele, por si só, ele não te dá o resultado, vamos dizer assim, você precisa voltar no questionário, nas perguntas, você vê aquele domínio, por exemplo, né, quando do sistema tátil, ou do sistema proprioceptivo, né, qual é a característica mais, para aí você interpretar, se você está falando de um padrão exploradora, e fora que tem uma tradução um pouco complicada, né, quando a gente fala do observador, aquela tradução está completamente errada, né? Vamos dizer assim, para a nossa língua, você não entende a criança observadora como é a definição que está lá como observadora, né? Na verdade, é o grau que a criança não faz o registro do estímulo sensorial. Né? Então, eu então, já caí nessas pegadinhas, assim, criança observadora, criança se esquiva, né? O que essas crianças se esquiva, né? E o 2, ele é mais enxuto, mais rápido de você fazer, mas você precisa... Mas ele é mais difícil de interpretar, né? Você precisa realmente de uma... E aquilo que até eu ia falar, né, gente, assim, até a gente, antes da própria, né, do encontro aqui, eu coloquei alguns pontos, né? Uma coisa, Raquel, que eu ia falar, que eu, né, tinha colocado aqui, eu acho assim, gente, não tenho medo de ter, eu não sei nem qual é a palavra melhor, né? Mas não tenho medo de ter um tutor, um mentor, sabe? Alguém que tem uma expertise um pouco maior em determinadas coisas e buscar ajuda dessas pessoas, né? Porque, assim, isso facilita muito a vida, né? Eu fico pensando assim, eu acho que quando eu comecei, né, a trabalhar mais, como eu queria ter alguém para me ajudar, né, que eu pudesse estar trocando ideia para poder entender um pouco melhor isso, né? Eu acho que é melhor a gente buscar isso do que você fazer errado, né? Porque tem, por exemplo, o SPM, eu sei, gente, a gente pode falar aqui, tem uma tradução que vem aí, né, que o pessoal vai passando um por outro, outro por outro, e eu tenho visto a pontuação, por exemplo, do SPM completamente errada, entendeu? E vai dar um resultado pior ainda, é em cima desse resultado que você vai falar com os pais, né? E o cuidado que eu sempre falo, o questionário, seja da Unidum, seja da Daiane Parran, é um questionário de pais. E por ser um questionário de pais, eles podem ter todos os vieses possíveis e imagináveis. Tem pai que é lindo a resposta, né? Tem pai que você vê lá, você fala assim, não, poxa vida, eu na minha observação aqui, eu vi exatamente isso que o pai está colocando aqui. Agora, ao mesmo tempo, tem questionário que eu faço a pontuação, que eu falo, peraí, ou esse pai fez do irmão, do priminho, da irmã, ou eu estou com a criança errada, que não tem nada a ver aquilo que o pai respondeu com aquilo que eu observei na hora da minha avaliação, entendeu? Então, esse critério a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, às vezes eu vejo terapeutas ocupacionais dando o resultado de uma avaliação usando simplesmente o questionário do perfil sensorial. Não façam isso, gente, é muito perigoso, entendeu? No mínimo, como eu falei, nem todas as crianças você tem a condição de aplicar uma avaliação estruturada, né? Mas observe, faça uma avaliação criteriosa, né, do teu olhar, veja lá o sistema tático, como é que está, o que eu tenho que olhar para o sistema tático, o que eu tenho que olhar para o proprioceptivo, o que eu tenho que olhar para o vestibular, né, tá batendo isso que eu estou vendo, esse comportamento que a criança está me apresentando aqui, com aquilo que está lá no questionário, ok, se está cruzando aí as informações, pode bater o martelo que aquele perfil sensorial está correto, entende? Mas tem que tomar muito cuidado, é de muita responsabilidade isso, né? Porque depois, com certeza, a estratégia sensorial que você vai usar no tratamento dessa criança, ou que você vai orientar para os pais, vai dar
vai dar ruim, para não falar outra coisa, né? Vai dar ruim, porque aquilo que você acha que a criança é aquilo que ela está mais evitando, no resultado pode dar que ela está buscando aquilo ali, entendeu? E aí você vai usar uma estratégia que vai piorar aquela disfunção sensorial que a criança está apresentando, né? Então, não é simples, né? Mas hoje eu acho que aqui é o que mais a gente tem. Eu uso muito o perfil sensorial, o da Winnie do 1 2, tá? Hoje eu já não uso mais o 1, porque antes era o que a gente tinha, né? Mas depois que ela veio para o Brasil, ela deu curso e foi lançado, né? É isso que eu falei, a tradução, às vezes, deixa um pouquinho a desejar, né? Então, eu preciso conversar mais com você, Lígia. Vou atrás de você. Pode vir, tá que esse negócio que eu gosto de falar é isso. Então, tá bom, obrigada. É desafio para mim. Próxima pessoa foi Vinícius Barbosa. Ele perguntou, Lídia, como tu fazes essa conversa com os pais sobre esse raciocínio clínico da terapia ocupacional? Ou seja, explicar os objetivos, essas metas, se fala que existe um tempo máximo ou mínimo. Tá, como que é o nome dele, Gabriela? Vinícius. Vinícius. Olha, Vinícius, o que eu vou falar para você? Eu acho que, quando eu falo que hoje eu acho que eu vivo o melhor momento, porque, assim, como é gostoso, assim, você falar com um pai, com uma mãe, embasada, sabe? Assim, por quê? Porque, assim, eu não estou falando aquilo para os pais de algo que eu tirei, que está escrito no livro e eu achei bonito e é aquilo que eu vou falar para o pai e para a mãe, entendeu? Eu sinto, assim, que quanto mais consistência vai me dando na avaliação, porque eu tenho que interpretar, eu tenho que entender por que aquele comportamento está aparecendo naquela criança, né? Então, quando eu faço essa correlação daquilo que eu estou vendo, do diagnóstico que a criança tem, e o que o livro está dizendo, entendeu? E quando eu componho essa tríade e chego a uma conclusão, isso é que vai dar consistência para esse resultado, entendeu? Então, às vezes, assim, outro dia eu conversei com uma mãe que foi assim, foi online, eu tinha visto o perfil sensorial dessa criança, né, junto com a terapeuta dela. A mãe me mandou vídeos da criança em situações outras que não só na terapia, e a terapeuta me mandou alguns vídeos também. Então, eu tinha o perfil sensorial dessa criança e eu tinha esses vídeos. Agora, aquele comportamento, a forma como aquela menina estava brincando, a forma como ela estava comendo, a forma como ela estava brincando na praia, né? Aquilo que eu fui olhando, né? E relacionando, porque assim, eu acabei conversando com a mãe, porque a mãe queria muito, uma criança que anda muito na ponta do pé, ela queria entender qual era a disfunção sensorial que aquela criança, que a filha tinha, né? Então, eu fui vendo várias coisas. Uma criança autista tem algumas características sensoriais, tem algumas características motoras, né? E como aquela criança estava se apresentando, aí eu fiz um online com essa mãe, né? E eu fui falando com ela daquilo que eu estava observando, e fui analisando onde estava o problema, o que deveria trabalhar com ela. Acabei, depois de 1 hora, eu nunca vi pessoalmente essa criança, entendeu? A mãe virou para mim e falou assim, olha, nunca, a menina está com 6 para 7 anos, ela falou, nunca nenhum terapeuta que avaliou a minha filha falou com tanta consistência o que a senhora falou. E a senhora nunca viu a minha filha, entendeu? Lógico, gente, que eu não sou mágica, eu não sou adivinha, entendeu? Mas dentro daquilo que eu vi, daquele comportamento, daquela manifestação como a criança estava fazendo, ligando as coisas que eu estudei, o diagnóstico que ela tem, né? Como aquele comportamento está se apresentando, é quase 100% de que eu estou indo na linha certa, né? E aí a mãe me dá esse feedback,
né? Então, eu acho, Vinícius, que é um conjunto de coisas, entendeu? E assim, óbvio que às vezes é muito legal quando você vai dar uma devolutiva, que você pode falar muita coisa boa, né? Falar de um prognóstico, de um problema que tem um prognóstico muito legal. Mas tem muitas vezes a gente tem que dar uma notícia muito triste, né? Agora, essa fala, esse cuidado, essa delicadeza, eu diria, né, de falar com os pais, isso é imprescindível, sabe? Porque ao mesmo tempo, e é aquela coisa, aquele balanço que você faz, né? Olha, ele tem toda essa dificuldade que está aqui, mas ele tem isso que a gente vai poder ajudar e ele vai evoluir nisso, né? A questão que eu acho que às vezes fica um pouquinho mais difícil é que às vezes o pai está aqui em cima, né? Ele tem uma expectativa altíssima sobre a criança, entendeu? E a criança pobre está aqui, né? E como é que você vai aproximar essas duas coisas, entendeu? Então, nesse sentido, isso eu acho um pouco mais difícil, né? E às vezes você não vai conseguir nada evolutiva, lógico, entendeu? Mas você já sabe que com esse casal, com esse pai, com essa mãe, você vai ter que fazer um outro tipo de intervenção, né? Eu vou ter que estar mais junto, às vezes indicar, sim, para um profissional da psicologia, e muitas vezes, nesse caso, eu vou indicar o pai e a mãe. É um tal de psicologia, fazer tratamento com a criança, o pai e a mãe só está faltando, entendeu? Né? Tá ali na cara que a dificuldade aquilo está tão difícil, está tão para digerir, para trabalhar aquilo, e a criança que vai para terapia, e como se assim, eu tratando a terapia, eu trato o pai e a mãe. Ô, Jesus, para que dar essa volta toda? Entendeu? Vamos convencer, sim, porque às vezes para o pai e para a mãe é difícil até a gente convencer que, porque eles assim, não, a minha prioridade é meu filho, eu só tenho dinheiro para tratar do meu filho, entendeu? E aí eu falo, olha, mas se vocês não forem, se vocês não forem ter ajuda, o teu filho, vocês vão gastar muito mais dinheiro para tratar essa criança, entendeu? Vocês precisam nesse momento de ajuda, né? E assim, e tratar o pai e a mãe mesmo, sabe? Hoje eu tenho indicado muito, eu tô, agora então na pandemia, gente, se a gente tá doido, imagina pai e mãe, como é que tá, né? De criança com dificuldade. Então, sabe? Então, eu acho que, assim, esse cuidado, né? Isso é uma arte, né? É uma arte que talvez, né, assim, o amadurecimento profissional vai te dando isso, né? O que eu posso dar? Não, o que eu posso falar? Não, eu tenho que falar isso, mas não é a hora. Deixa eu guardar isso aqui um pouquinho, daqui a pouco eu posso falar sobre isso, entendeu? Então, esse jogo, né, que a gente precisa realmente ter esse feeling mesmo, a hora que eu devo falar, a hora que eu tenho que deixar para trás, e daqui a pouco eu consigo, né? Então, eu vou pelo bom senso, né, pela sensibilidade, muitas vezes, entendeu? Mas eu não deixo de falar também, Vinícius, eu não deixo de falar, porque eu acho que, assim, o pai e a mãe não são idiotas, né? Eles têm, sim, clareza, eles sabem do que o filho está tendo uma dificuldade, e às vezes a gente fica passando a mão na cabeça, e não é isso que eles estão precisando naquele momento, né? Mas tem que ter esse jogo de cintura. Ô, Lígia, e quanto à frequência dessa devolutiva? É Vinícius, tá? Quanto à frequência dessa devolutiva? E parabéns pela palestra, foi ótimo. Tá? Obrigada, Vinícius. A frequência, Vinícius, assim, a da devolutiva, né, não sei se é assim, porque a avaliação inicial, ela acontece dessa forma, né, então eu tenho aí esse processo da anamnese, os encontros, né, com a criança, e aí eu dou a devolutiva. Isso vai acontecer mais ou menos, Vinícius, em um mês, né, eu consigo fazer esse processo todo aí, a não ser, às vezes, tem crianças que vêm de outro estado, né, de outros lugares, ficam aqui comigo uma semana, aí é todo dia, eu atendo de manhã e à tarde, e a gente tem que fechar a avaliação na mesma semana, entendeu? Então, isso acontece. Agora, uma coisa que eu acho bastante importante é esse feedback que você precisa dar para a família, né? A gente tem usado, assim, na medida do possível, a gente faz, por exemplo, se a criança faz 8 atendimentos no mês,
o último atendimento do mês, eu faço o encontro com a família, que pode ser online, ou a família vem, e aí a gente vai contar, vai falar do que aconteceu naquele mês, né, as melhoras, as pioras, o que a gente tem que acrescentar, entendeu? Agora, então isso, mas são assim, são reuniões que fazem parte da rotina mesmo, né, do atendimento. Agora, no final de cada semestre, aí sim, aí geralmente eu reavalio, né, vejo se precisa, se eu aplico o mesmo, né, o mesmo protocolo que eu apliquei ou não, ou se eu tenho que aplicar um outro, então, assim, no final de cada semestre, geralmente, então, aí eu faço uma reavaliação e aí a gente volta a chamar a família, mas aí, logicamente, não é como esse processo inicial, né, aí é algo muito mais curto, né, é uma devolutiva, tá, que a gente chama de devolutiva do semestre também, né, mas não como essa do início do tratamento. É isso, Vinícius, que você queria saber? Sim, Lígia, muito obrigado. Tá, então tá bom. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta, Gabi? Não, professora, creio que não. Posso falar? Pode, Ju. Boa noite, Lígia. Eu sou Juliana, sou professora também da área de infância, lá da UFPE, né? É um prazer te ver mais uma vez, acho que faz muito tempo que eu não a vejo. Então, assim, foi muito legal, também quero agradecer, né, em nome do grupo. Acho que você trouxe questões que muitas vezes a gente deixa passar. A gente entra num mecanicismo, no automático, então a gente se prende muito, né, ao instrumento. Então, esse processo, então, muitas vezes ele se perde. Então, achei muito, muito legais suas considerações, né? Faz a gente refletir, eu digo aos alunos que é sempre um exercício. Então, isso que você trouxe nessa lógica de o paciente não é um paciente eterno, né? Ele vai ter um momento de alta, né? A gente trabalha com metas, mas será que a gente está trocando sempre isso com a família, né? Então, é algo que no processo tem que estar, e é um exercício para a gente, né? Para nós, como terapeutas ocupacionais. Então, e isso que você falou também, às vezes a gente tem pacientes tão comprometidos que, às vezes, essa coisa do desenvolvimento típico fica bem distante, né? E para mim também tem essa sensação. Então, tem um momento que a gente corre, né, dá uma olhada, mas muitos têm um comprometimento realmente muito grande e ficam muito distantes, né? Então, na verdade, a gente sabe o próximo passo e a gente vai correr para que ele alcance o próximo passo ali. Então, essa sequência, ela precisa, né, estar na cabeça da gente, mas muitas vezes está bem distante ali da idade cronológica, né? Então, é isso, quero só agradecer. Tá bem, imagina, Juliana, eu fico, como eu falei para vocês, gente, eu gosto tanto disso que eu faço, que se deixar a gente vai falando aqui, vai ficando, né, mas uma hora tem que, né, mas eu fico assim, eu fico muito feliz e agradeço realmente pelo convite, tá, gente, assim, se a gente puder ter outras oportunidades de conversar sobre outras coisas, né, também, porque é tão difícil às vezes a gente trocar, né, trocar ideia, como a gente está trocando aqui, né, e eu acho que assim, e sempre é uma aprendizagem, né, eu acho que é uma troca, né, na verdade é uma troca e eu fico muito feliz de poder fazer isso mesmo, né, e falar, né, desse meu percurso todo, né, que não é de pouco tempo, mas a gente tem que contar, né, a gente tem que contar para os outros, que às vezes a gente fica achando que é tão difícil, é difícil mesmo, né, Juliana, eu penso assim, às vezes quando você tem um paciente tão grave, né, que a gente precisa, assim, às vezes a gente tem um limite também, né,
o limite do que a gente pode oferecer enquanto terapeuta, enquanto recurso e evolução daquele paciente, né? Porque muitas vezes a gente se sente assim, né? Uma incapaz, no sentido assim, uma incapaz, será que é eu que não consigo fazer? Não, às vezes você deu o melhor que você podia, o melhor que você sabia, né? Quer dizer, você usou, às vezes eu faço um curso, às vezes para uma criança que eu precisava atender, mas é o limite mesmo, né? É o limite que às vezes o caso tem, né? Enfim, e a gente saber entender também esse limite, né? E poder falar com os pais e acolher e dar colo muitas vezes para esse pai, né? Que é mais é a limitação mesmo, né? A limitação que a gente tem, a nossa profissão, nosso recurso e infelizmente o diagnóstico, a patologia mesmo da criança, que é essa condição, né? Mas eu fico muito agradecida, gente. Eu estou sempre à disposição. Quando vocês quiserem, a gente senta aqui outra vez para trocar ideia. Tá bom? Super obrigada, Raquel. Tá? A gente vai estar perto logo aí para a gente, né? Para eu ir para Recife, ou cidade que eu gosto pra caramba. Então, quando tudo isso passar, você vem para a gente tomar uma água de coco. Certeza. Comer uma tapioca. Opa! Tá bom? Muito obrigada, Lídia, muito obrigada, foi ótimo, e realmente acho que nos fez refletir em vários aspectos, né, que a gente precisa realmente ter, como disse Juliana, ter na cabecinha da gente esses processos, né, para a gente não ficar tão preocupada só com uma coisa, e se esquecer de outras que são tão importantes quanto. Né? Então, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a vocês, gente, pela companhia até agora. Agradeço a todos vocês por estarem aqui com a gente até essa hora, né? A gente, apesar de estar no hashtag Fica em Casa, mas a gente está trabalhando bastante, então está todo mundo muito cansado. Mas a gente agradece a vocês e próximo mês a gente terá uma outra roda de conversa e a gente divulga para vocês. Façam parte lá do grupo de WhatsApp da gente, porque aí vocês ficam a par de tudo. E amanhã provavelmente já vai estar no YouTube a roda de hoje, tá bom? Então assistam lá, curtam e divulguem para a gente. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Beijo para vocês. Obrigada, Lídia. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau.